Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are. You are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. No meio de tantos caminhos, no meio de tantas verdades, no meio de tanto nome que se nomeia, no meio de tantos princípios, afinal de contas, o que nós devemos fazer? Como Deus gostaria que nós agíssemos diante de uma circunstância dessa? O que, afinal de contas, Jesus nos orientou para fazermos? É isso que a gente vai falar hoje aqui. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, no versículo 44, tem um texto maravilhoso ali. Quase que como hoje eu posso recordar das sensações exatas do momento que o Pai começou a me presentear com esse ensino tão gostoso. Eu perguntei para o Pai, falei, Pai, o que afinal de contas Jesus quis dizer com esse texto aqui? Porque eu confesso para o Senhor que eu não estou entendendo muito bem. Esse texto traz verdades incríveis. Uma das verdades maravilhosas que eu tive foi quando eu estava lendo alguns versículos passados, que é necessariamente o versículo 41. Está escrito assim, ó: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e todos os que praticam o mal. Gente, assim, chega a ser até engraçado você pensar. Pensa para você ver, ó. Mandará o Filho do Homem, no caso Jesus, os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa pecado e tudo que pratica o mal. Povo maravilhoso, para pensar. Aqui não está falando do mundo. Aqui está falando de pessoas que estão inseridas dentro do reino dos céus. Quando eu li esse texto, ainda eu não havia chegado no verso 44. Então naquela hora me veio alguns outros ensinos que o Pai havia me mostrado um tempo atrás. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu me lembrei de Pedro caminhando com Jesus. E que engraçado, gente, Pedro era discípulo, Pedro caminhava com Jesus, andava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus. E a uma certa altura Jesus disse, convém que eu tenha uma morte, essa morte vai valer a pena, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens e por aí vai. Ele começou a contar o processo de como aconteceria. E Pedro instantaneamente, ele já começa a criar resistência contra aquela situação. E Jesus fala uma frase maravilhosa. Jesus fala assim, olha, para trás de mim, Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Jesus não fala, Pedro, você está sob a influência maligna. Jesus repreende o espírito maligno que entrou dentro de Pedro naquele momento. Jesus naquela hora, ele não repreendeu Pedro em si. Jesus naquele exato momento, ele repreendeu Satanás. E o que me fez pensar muito foi, puxa, não convém ser discípulo, não convém de verdade ser discípulo, porque afinal de contas, discípulos podem ficar demoninhados. Ouvindo as palavras de Jesus, eu descobri também que o inferno não foi criado para os filhos. E lendo esse texto, eu fiquei assustado, porque o que mudou minha vida durante um período, até a época que eu morava em Teresina, foi descobrir o reino dos céus. Eu me recordo de falar assim para Jesus, assim, falei, Jesus, eu estava muito chateado, gente, muito chateado. Eu falei para Jesus assim, antes de eu ir para Teresina, eu falei assim, Jesus, eu tenho nojo do seu evangelho. Seu evangelho é podre. Ao invés de Jesus me dizer palavras pesadas, ao invés dele me dar uma bronca, alguma coisa assim, Jesus, com aquele amor maravilhoso dele, aquele carinho insondável, ele me disse assim, será que esse é meu evangelho, Wagner? E aquilo me despertou, me aguçou, me avivou, sabe? Me projetou a procurar o verdadeiro evangelho. Foi quando eu tive o primeiro encontro com o reino dos céus. E aquilo me deixou fascinado, eu fiquei fascinado com toda aquela verdade. Eu falei, gente, o reino dos céus. E eu comecei a perceber que existia reino para todo o Novo Testamento. O Antigo Testamento a mesma coisa. E Jesus falando do reino. Eu falei, meu Deus, eu fiquei fascinado, gente.
Eu confesso que eu fiquei tão vislumbrado que eu falei, agora sim, agora eu encontrei tudo aquilo que eu queria me encontrar. E povo precioso, maravilhoso do reino dos céus, eu falei assim, nossa, o reino é incrível. E quando eu comecei a passar os olhos nesse texto, logo me deu um baque assim muito forte, porque olha o texto: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa pecado e todos que praticam mal, tudo que promove pecado e todos aqueles que praticam mal. Olha que situação complicada. Pensa, estar no reino dos céus não te coloca num ambiente de segurança. Eu falei, pai, e agora? Como é que a gente faz? Eu falei, Deus, o que eu faço agora? O reino dos céus não é um ambiente de segurança. Foi quando passaram-se alguns meses e o Pai se revelou para mim e eu tive a oportunidade, o privilégio de ser alcançado por Ele. Eu descobri que quando nós o buscamos de todo o coração e quando nós empenhamos a nossa vida, aplicamos nosso coração em querer descobri-lo, Ele nos encontra. Não somos nós que o encontramos, é Ele quem nos encontra. E eu percebi que estar no reino dos céus não muda muita coisa. Absolutamente não muda muita coisa. E o verso 43, olha que interessante. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Eu falei, peraí, reino de Deus. Eu comecei a prestar atenção que o reino, ele não é de Jesus. Eu comecei a prestar atenção que o reino era do Pai de Jesus. E a gente sempre chamou Jesus do rei desse reino. E a gente nunca soube colocar Jesus no devido lugar dele e o Pai no seu devido lugar. E aqui Jesus está dizendo que, de verdade, o reino é do Pai dele em si. E aquilo começou a me aguçar demais. Com o passar do tempo, eu tive contato com esse texto novamente. E quando eu cheguei aqui no verso 44, eu comecei a pensar e lembrar automaticamente daquela passagem onde o próprio Pedro ficou endemoniado. E mais uma vez o Pai me explicou mais algumas coisas. Eu falei, peraí, gente, discípulos podem ficar endemoniados. Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, viveu com Jesus e ficou endemoniado. A diferença é que o diabo pode entrar, e eu falando, dentro do corpo de um discípulo, mas dentro do corpo de um filho ele não entra. Aquilo encantou meu coração. Eu falei, meu Deus do céu. E quando eu fui ler o verso 44, o verso 44 ficou profundo porque eu tinha recebido já alguns contatos do Pai acerca de pérolas. E o texto diz assim, ó, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Ou seja, alguém foi a esse campo e escondeu esse tesouro. Achando um homem, qualquer ser humano da face da terra pode vivenciar isso. Escondeu-o de novo. Por quê? Você já vai entender. Então, em sua alegria vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Olha que interessante. Aquele homem encontrou aquele tesouro, prestem bastante atenção. Na alegria ele esconde aquele tesouro, compra aquele tesouro, depois de vender tudo aquilo que ele tinha. Eu falei, tá, então aqui a gente tem, a princípio, nada tão profundo, só era um texto. Verso 45. Assim também o reino dos céus, um novo exemplo, Jesus está usando frequências diferentes para nos explicar o que é o reino. Assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas, né? E tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Agora, olha que interessante, gente. Igualmente, o reino dos céus é semelhante à rede lançada ao mar, ao qual apanha todas as espécies de peixe. Estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos e os ruins para serem jogados fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Povo maravilhoso. A primeira pergunta a ser feita é quem são os bons aqui? Quando eu li o versículo expressamente, prestem bastante atenção. Quando eu li o versículo 46 e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e comprou, eu fui atingido imediatamente pelo sentimento informativo. Gente, eu falei, meu Deus do céu, não tem o que fazer. Eu falei, uau!
Meu Deus do céu, então é assim que funciona? Nós temos um campo, povo maravilhoso, nós temos um campo, certo? Esse homem encontra o tesouro dentro do campo e vende tudo que tem para ter aquele campo, aonde o tesouro está encontrado, onde o tesouro está de verdade. Gente, o Pai, ele está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo aqui que existiram pessoas que descobriram uma riqueza, descobriram de verdade um único tesouro dentro de um campo incrível. E ele automaticamente vendeu tudo que ele tinha. Ele desfez do que ele tinha, porque afinal de contas ele reconheceu algo com maior valor para poder se encontrar. No versículo 45, existia já um outro comerciante que ele procurava o valor das pérolas. Para quem não sabe, gente, pérolas, elas são formadas dentro de ostras. Pérolas são formadas no meio das dores. A dor de uma ostra produz algo de extremo valor, extremamente profundo. Ou seja, as pessoas nos veem ministrar algumas vezes e elas ficam encantadas com aquilo que a gente fala, mas elas não param para pensar o quão foi penoso às vezes e dificultoso aprender aquelas coisas. E muitas vezes elas não valorizam como deveria valorizar e não credibilizam como deveriam credibilizar aquilo que é anunciado, porque não sabe o quanto que aquilo custou e o quanto que aquilo foi complicado. Sabe, a pérola nada mais é que como se fosse um grão de areia que entrou dentro de uma ostra. Aquilo ocasionou uma dor terrível para ela. E ela foi envolvendo aquilo com uma substância. No final das contas, gera uma pérola preciosíssima, caríssima, fruto de uma dor durante um bom tempo e gerou aquilo tão maravilhoso. Ai, aqui nós temos um comerciante, povo maravilhoso, correndo atrás de pérolas. E hoje isso acontece de inúmeras formas. Cada uma das pessoas quer extrair coisas grandes, cada uma das pessoas querem revelações incríveis, cada uma das pessoas querem vertentes, caminhos e objetivos. Cada uma das pessoas querem isso. E elas assim procuram. Só que esse comerciante procurava pérolas, de repente ele se encontra com uma pérola de grande valor. A cabeça dele muda, ele para de procurar uma variedade para enxergar que só existe uma única pérola de grande valor. Ele para de procurar oportunidades, circunstâncias e pessoas para descobrir que existe uma única circunstância, uma única pessoa e um único grande valor. Depois que você vai desenrolando os textos e vai continuando a leitura, eles perguntam a Jesus, melhor dizendo, pergunta a eles: entendeste todas essas parábolas? Eles respondem: sim, Senhor. Disse-lhe ele, no caso de Jesus, por isso... Depois Jesus fala da parábola. Por isso, fala aqui do ranger de dentes, assim subconsequentemente. Aí o versículo 51, presta atenção. Perguntou-lhe Jesus: entendestes todas essas parábolas? Respondeu-lhes: sim, Senhor. Aí Jesus fala, disse-lhe ele, no caso de Jesus, por isso todo mestre da lei, instruído a respeito do reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, meu Pai, o que o Senhor está falando aqui? Eu não acredito nisso. E eu comecei a lembrar dos judeus messiânicos, eu comecei a lembrar dos doutores da lei, e eu comecei a lembrar de vários mestres. Jesus está dizendo que esses mestres, povo lindo, eles de verdade, eles são instruídos na lei. E quando eles passam a ser instruídos pelo reino de Deus, quando eles passam a ser instruídos acerca do reino do Pai, a primeira coisa que eles fazem é deixar que saia dentro deles coisas velhas e coisas novas. Vamos ver o contexto dessa passagem, povo maravilhoso. O primeiro ponto crucial que nós devemos observar: existia um terreno. Esse terreno gigantesco continha um tesouro. Alguém encontra esse tesouro, desfaz de tudo que tinha e compra o terreno onde está aquele tesouro. É o que acontece quando nós encontramos com Jesus. Quando nós encontramos com Jesus, nós ficamos fascinados. Quando nós encontramos com o Espírito Santo, nós ficamos fascinados.
Quando nós encontramos, nós ficamos enlouquecidos e logo nós nos desfazemos de tudo. Sabe, como diz aquela música da Luísa Rosa, sabe? A gente vendeu tudo que a gente tinha e fomos em busca desse tesouro. E quando a gente chega diante desse tesouro, a gente entende a necessidade de estarmos dentro desse terreno. E nós entregamos a nossa vida a preço para entrarmos dentro desse reino. Depois Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um comerciante. Ele já sabe negociar. E ele procura cada vez mais algo de maior valor, que é o que acontece no dia de hoje. Cada dia que passa, as pessoas procuram uma revelação maior. Elas procuram um nível maior. Elas procuram alguém de maior quilate, poder, majestade, honra para poder seguir e viver. Nisso se encaixa pessoas, nisso se encaixa ministros, nisso se encaixa, sabe, que uma disputa entre a pessoa de Jesus com o Espírito Santo e assim, subconsequentemente, as pessoas passam a tentar descobrir quem é maior, quem é melhor, quem é mais forte, quem é mais poderoso, quem tem mais autoridade, assim, subconsequentemente. E esse comerciante com essa cabeça, ele descobre que existe uma pérola maior e ela é única, de grande valor. E quando ele descobre essa pérola incrível, ele perde o foco nas outras pérolas e vende tudo que ele tem. Abandona tudo e larga tudo para se encontrar com essa pérola maior. Essa pérola maior, povo maravilhoso, ela tem uma identidade. E a identidade dessa pérola maior é o Pai. Depois Jesus disse que para aqueles que entenderam isso daqui, deveria entender também a vida de um mestre da lei quando ele é instruído no reino dos céus. O que acontece com o mestre da lei quando ele é instruído no reino dos céus? A primeira coisa que ele faz é pegar a velha bagagem e mesclar com a nova bagagem, misturar as duas e de dentro dele sair coisas novas e velhas, acerca do reino dos céus e acerca da lei. Isso é algo extremamente complicado e perigoso. E eu vou dizer para você o porquê que isso é perigoso. Porque Jesus tem um contexto. E nesse contexto, Jesus está dizendo que vende-se tudo, larga-se tudo e fica-se somente com aquela área verde gigantesca com o tesouro inserido ali dentro. Depois, Jesus diz que aquele comerciante queria pérolas e ele abandona a ideia das duas pérolas para ficar com uma pérola só. De repente você encontra com o mestre da lei, que outrora vivia como mestre da lei e agora ele está sendo instruído acerca do reino. O convite que Jesus faz não é para que continue do mesmo jeito que estava, mas que uma vez mais abandone tudo, largue tudo e se torne único como aquela pérola é única, se torne único como aquele tesouro é único. Se torna absolutamente único, como aquela instrução do reino é. Ai, coisa maravilhosa. Jesus tem uma missão maravilhosa. E a missão dele não é nos salvar somente. Salvar faz parte do propósito dele. O propósito genuíno de Jesus, como diz Caifás, é reunir os filhos da terra, os filhos de Deus, para o próprio Pai. O propósito de Jesus é expressar um relacionamento a toda a humanidade, fazer com que todas as pessoas aprendam a se relacionar com o Pai. O propósito de Jesus é restaurar a identidade perdida no Éden dos filhos e fazer com que os homens voltem às suas identidades genuínas de criação e voltem a se relacionar com o Pai e reconheçam o Pai como seu Pai, a Deus como seu único Pai, como sua única pérola. Está na hora, povo maravilhoso, de nós entendermos que tudo corrobora de verdade para que nos encontremos com o Pai e vivenciamos um relacionamento com Ele. Jesus é uma pérola maravilhosa, mas Ele é uma pérola que nos atrai para a pérola maior. O Espírito do Pai é uma pérola incrível, mas Ele também é uma pérola que nos leva para a pérola maior.
Está na hora de nós entendermos que tudo que Jesus quer é que nós nos encontremos com o Pai. Tudo que o Espírito do Pai quer é que nós nos encontremos com o Pai. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Chegou o tempo, e a hora é essa, povo maravilhoso, de nós vivenciarmos esse ensino de Jesus. De nós vivenciarmos de verdade e desenvolvermos um relacionamento com o Pai. E entendermos que o Pai é a pérola maior. Jesus não perde o quilate dele, nem o Espírito Santo. Mas o foco único é o Pai. E Jesus nos pediu para que isso acontecesse, definitivamente. Chegou a hora de parar de fluir dois rios de dentro da gente. Um rio de coisas velhas e um rio de coisas novas. Está na hora de nós manifestarmos uma novidade de espírito. Está na hora de nós manifestarmos a realidade genuína e sem nenhum tipo de mistura, mas pura do Pai. Chegou o tempo de nós abandonarmos tudo. Chegou o tempo de vendermos tudo e entrarmos dentro do reino dos céus e nos encontrarmos com esse único tesouro que está lá dentro. Mas que quando nós entrarmos dentro desse tesouro, nós não ficarmos buscando pérolas para todos os lugares, mas nós descobrimos que esse tesouro é uma pérola de grande valor. E essa pérola é o Pai que Jesus tanto esforçou e se esforça através de nós todos, para que Ele seja reconhecido como o único Deus e o único Pai. Chegou a hora de você valorizar tudo que o Pai fez por você, para encontrar com você, todo o esforço que Ele fez desde a criação dos séculos para ser seu Pai e tê-lo como seu filho. Cuidar de você como seu filho, para que o amor dele se encontre com você e você seja transformado por esse amor e viva de verdade dentro do reino dos céus, não como um servo, dentro do reino dos céus, não como quem promove a maldade e nem quem pratica tal maldade, mas como um filho de verdade. Filho esse que está isento dos espíritos malignos, como Jesus sempre esteve, dizendo: eu não tenho parte com ele, eu não tenho parte com o príncipe das trevas, eu não tenho parte com o príncipe que reina a ignorância dos ignorantes, que é o que significa trevas no hebraico. Chegou o tempo de verdade, de dentro do seu interior, fluir somente aquilo que vem de Jesus. Chegou o tempo de verdade, de você descobrir que esse grande tesouro dentro dessa grande propriedade que é o reino dos céus é o seu Pai. Dessas grandes terras maravilhosas é o seu Pai. E chegou o tempo de você se encontrar com o foco que a pérola Jesus te deu, com o foco que a pérola Espírito Santo te deu e se relacionar com Ele profundamente. É agora, é a hora de vivenciar algo incrível e maravilhoso com o Pai. Que o Pai possa te abençoar tremendamente. Tchau, tchau.